Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Aos domingos cá estamos, como fazemos habitualmente, para olhar os principais acontecimentos da semana. Uma semana, sem dúvida, marcada pela liquidação do nosso banco, o segundo banco a entrar em apuros, então, dentro do nosso sistema, depois da intervenção junto do Mozabanco feita pelo Banco Central. Desta vez, a medida do Banco Central foi ainda mais longe, mais do que uma intervenção, portanto, foi uma liquidação do banco e a retirada da licença, pelo que o nosso banco, quando terminar todo o processo de liquidação, vai deixar, de facto, de existir e os seus depositantes, portanto, vão ser ressarcidos, pelo menos até os 20 mil meticais, de acordo com a determinação do Banco Central. Este vai ser, então, um assunto fundo a analisar aqui a quantas é que anda a nossa saúde financeira. Fernando, boa noite. Vamos olhar para os temas, começando pelo tema da semana. O Fernando escolheu a visita do Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário à Sociedade de Notícias, que aconteceu esta semana, na sequência também de problemas que a Sociedade de Notícias está a ter para imprimir o jornal. Boa noite. Eu escolhi este tema porque o Primeiro-Ministro veio enfatizar algumas questões que são correntes não só no setor da informação, mas também são correntes na sociedade moçambicana. Nomeadamente, pasme-se, o Jornal Notícias, que é suposto ser o principal jornal moçambicano, é propriedade do Banco Central de Moçambique, ou seja, o senhor Rogério Zandamela, um funcionário com 28 anos de FMI, tem agora na sua carteira de ativos do Banco Central também uma sociedade de comunicação social, uma sociedade que produz 3 jornais. Isto quando as coisas já andam bem, nem se questiona muito, mas de qualquer forma não parece que seja uma prática, mesmo em África, em que muitas coisas acontecem à revelia daquilo que acontece na maior parte dos setores de comunicação social em todo o mundo, em que o setor público é habitualmente o setor de rádio e de televisão. Temos quase como uma excrescência ao nível africano de um jornal diário, ser propriedade do Banco Central. E a questão que levou o Primeiro-Ministro à Sociedade de Notícias, e isto decorrente das suas declarações, não são questões decorrentes, quer-me parecer, da sua linha editorial, do seu alinhamento em relação ao Governo, do seu alinhamento em relação ao Partido Frelimo, mas questões da própria estrutura do jornal, da empresa em si, da sua estrutura de custos. Tanto é a gestão, é o problema de gestão. O Primeiro-Ministro recomendou que se fizesse um business plan, portanto, um plano de negócios, de algum modo, porque não estão satisfeitos com este jornal. Ou seja, este jornal, por exemplo, que tem grandes dificuldades em aceitar trabalhos fora da carteira interna de encomendas, ou seja, fora das impressões do seu próprio jornal, tem muitas dificuldades em imprimir outras publicações na sua gráfica. Ora, a gráfica é uma fonte importante, podia ser a sua vaca leiteira num dos modelos de business que se estudam nas faculdades de economia. Não é mais. Em muitas das ocasiões, e eu falo por experiência própria, utiliza a sua gráfica como uma arma de arremesso político, impondo preços que não têm a ver com preços de mercado, mas que têm a ver com preços que, de algum modo, são uma pressão sobre outros setores da comunicação social moçambicana. Mesmo o seu quadro de pessoal é completamente desfasado em relação à produção. Eu, dos relatórios que vejo da KPMG, onde vem a massa laboral, são mais de 3 centenas de trabalhadores, 3 centenas de trabalhadores que produzem um jornal com matéria editorial não mais de 10 páginas diárias. Quer-me parecer que aqui temos uma daquelas empresas dos regimes socialistas em que, para se esconder de algum modo as problemáticas de desemprego, se empregavam milhares de pessoas. Aliás, isto sem contar com os reformados, Fernando. Exato.
não só, é também a nossa experiência das empresas estatais, que quando depois vão à privatização, os privados têm que assumir os pagamentos a 600, a 700 trabalhadores, quando são fábricas que poderiam, ou unidades de produção que poderiam funcionar com 100, 150 trabalhadores. Em relação a esta problemática, eu faço lembrar uma questão que é uma promessa do governo de Moçambique já desde a década de 80, que era a parte que pertencia ao Tesouro, porque há um problema ainda decorrente da sua estrutura acionista do jornal, em que não se sabe muito bem qual é a estrutura acionista do jornal. Sabe-se que a maioria é do Estado, que uma parte do Estado compreende o Banco de Moçambique, mas toda a outra parte da sua estrutura, que convenientemente se convencionou arrumar no IGEP, no Instituto de Participações de Estado, não está completamente definida. E, portanto, eu faço lembrar uma promessa antiga do Estado, que era de se privatizar a parte do jornal que pertencia ao Tesouro. E aqui as questões devem ser claras e transparentes. Se há um grupo de acionistas que pertence ao Partido Frelimo, que quer ficar com o jornal, que fique com o jornal, mas que jogue... Que se assume como privado. Que se assuma como privado, assuma as regras de jogo, porque aqui temos depois uma série de equívocos que nunca mais acaba e que distorcem o mercado da comunicação social, nomeadamente toda a questão da publicidade. A diretora do IGEP, a propósito disso, uma das coisas que levantou foi a questão de custos altos que a estrutura está a ter para sustentar. Jeremias, quem trabalha com 400 trabalhadores e precisa de 100, 150... E no contexto de há 20, 30 anos é uma estrutura mais ou menos comportável, atendendo a que havia praticamente um monopólio de mercado, com a abertura deste mesmo mercado, portanto, a estrutura de custos está completamente desajustada para aquilo que produz. A questão que se coloca é, tendo em conta que o acionista principal é Estado, é por via de recursos públicos, faz sentido ainda agora à luz da crise que nós vivemos, que o próprio Estado, nem sequer me estou a referir da parte do Tesouro, estou a referir globalmente, porque o Banco de Moçambique tem estatuto jurídico de empresa pública. São recursos públicos, por via dos quais estão lá. O IGEP, através da EMOS e das outras sociedades. Se nesta altura faz sentido que o Estado mantenha. Até porque, do ponto de vista de alcance da comunicação do governo, ela normalmente é feita via rádio e via televisão, e a prática no mundo inteiro mostra, como até o Fernando disse, o Estado tem uma rádio pública, tem uma televisão pública, mas muito raramente tem um jornal. Não, há também, claramente, aqui problemas de ineficiências, por exemplo. É plausível, é aceitável que este jornal, que tem todo o apoio do Estado, que tem apoio do banco, onde são autorizadas as divisas que vão ao setor empresarial, que este jornal tenha problemas de papel para imprimir o seu jornal. Portanto, há outro tipo de problemas e por isso mesmo eu penso que fez o Primeiro-Ministro deslocar-se à Sociedade de Notícias, como no passado foi a LAM, a MCL e a HTDM. Se calhar chegar o momento, mais do que um business plan, de pensar, porque não sei se há business plan capaz de retirar uma empresa com uma estrutura tão alta de custos, sobretudo baseada nas remunerações. Não, eu acho importante. Esta empresa deveria ir à privatização parcial ou total, assim como a própria agência de informação. No contexto em que o Estado está, nesta altura, a estar a pensar o seu setor empresarial, seria a altura do Estado contemplar a Sociedade de Notícias no geral. O que é que faz daquilo, portanto, nesta altura? Absolutamente, mas aí talvez os valores ideológicos sejam mais importantes e se imponham sobre as questões de caráter económico e comercial. A economia de mercado, a ideologia está muito afastada, como vemos do que está a acontecer no mundo, percebe-se isso. Vamos avançar para um assunto também. Vamos ao primeiro assunto, como eu disse, esta semana o Banco de Moçambique anunciou então a liquidação e extinção do Nonso Banco, um dos bancos que atuava aqui na praça.
através do Fundo de Garantia de Depósitos, os depositantes vão ser pagos, depositantes singulares, frisa-se, porque os institucionais todos eles não vão ter direito a nada, vão ser pagos até um máximo de 20 mil meticais cada, consoante o tipo de depósito que tinha. Fernando, é o segundo banco, praticamente no espaço de 2 meses, depois do Moça. O que é que isto, que sinais é que isto emite? Bem, isto mostra que o setor bancário cresceu demasiado e que a nossa pequena economia, a economia de Moçambique, não comporta um tão grande número de bancos. Não há documentos públicos sobre isto, e mesmo os documentos que circulam não circulam em todas as mãos, mas dos testes de stress feitos pelo Banco Central, diz-se que há pelo menos 8 bancos que estão em situação crítica, de um universo de, se não me engano, 18 bancos, e que para a dimensão da nossa economia o sistema compreende apenas 8 bancos, portanto, devidamente alavancados em termos de liquidez, em termos de estrutura de capital. Isto significa que muitos dos pequenos bancos estão, de algum modo, em fila para virem a sucumbir. O primeiro banco, e não se esperava que o Moza Banco sucumbisse tão rapidamente, sobretudo quando sucumbiu na praia, quando se esperava que entrasse um novo parceiro, quando o due diligence do novo parceiro iria começar 2 dias depois, quando o diagnóstico da sua falta de liquidez estava feito, caiu. Ora, não é surpresa nenhuma que o nosso banco tenha caído e da maneira como caiu. Cassação de licença e a sua extinção. Este banco, devo dizer, começou logo de início muito mal. Este é um banco da elite da Frelimo, começou como um banco da elite da Frelimo, que achou muito interessante criar-se um banco. Não foi um banco levado às costas, porque começou com o BMI, penso que em 99, 2000. Foram buscar praticamente enquanto o BMI nunca foi banco. Foram buscar um escroque ruandês perseguido pela Justiça Internacional como seu Chief Executive Officer. Aliás, depois saiu daqui para o Ruanda e esteve na prisão no Ruanda por desfalques feitos a favor da sua família no Banco de Comércio e Indústria do Ruanda. Aqui há uns 2 anos tentou-se o rebranding do BMI ano passado para o nosso banco. Foi-se buscar o João Loureiro, que vinha de uma boa carreira. E foi queimado autenticamente. No Instituto de Estatísticas, pelos vistos, um bom PCA não representa tudo. O Mussatembe é um quadro do setor bancário de créditos firmados, mas isto não basta para se fazer o relançamento do banco. Mas, quando se pensa que o relançamento do banco é alicerçado em empresas estatais e no fundo de pensões, aqui há como que uma carta envenenada, porque há outros interesses que podem determinar que num determinado momento seja cortada a liquidez do banco, como sejam cortados o acesso a fundos privilegiados decorrentes de, em última análise, movimentações políticas de bastidores para que o banco funcione ou não funcione. Aliás, Fernando, um banco que foi mais um exemplo de uma falta de gestão prudencial, com inaceitável promiscuidade entre política e negócios, feito à medida desta promiscuidade. Basta olhar que na sua estrutura acionista estão empresas públicas, o INSS e a EDN. De um lado está a holding do Partido Frelimo, a SPI, está uma elite política considerável, está o Alfred Kaliza, o tal ruandês de que falava. Percebe-se que não é um banco para entrar no mercado dentro de uma lógica de mercado.
das regras de mercado. Não, esse é o drama. Ou seja, os bancos têm que, e todos eles, não apenas o nosso banco, têm que fazer uma reflexão profunda e gerir um banco de acordo com os fundamentos de um banco e não de uma pequena elite que, por causa das suas influências políticas, como o Jeremias diz, movimenta uma série de dinheiros nos bastidores para fazer que o banco está a funcionar e depois não funciona. Depois, também... Calculo que os financiamentos avalizados pelo Estado para a eletrificação rural aqui neste país estavam a circular, a fazer lavagem completamente. A nossa elite, e não é porque eu o digo, é porque a prática assim o evidencia, tem um apetite predador por os bancos onde têm interesses, onde têm influências, que é terrível. O caso mais evidente não são estes dois bancos que caíram, é o próprio Banco Austral, ou seja, foi a nossa elite, foi a elite do Partido Frelimo que fez cair aquele banco, que deixou aqueles calotes monstruosos naquele banco e que fez com que aquele banco fosse vendido a $1 ao ABSA. Portanto, temos um banco, temos lá digamos que uma linha direta para ir buscar dinheiro, para os nossos negócios. Nossos negócios que nem sempre são bons negócios, que nem sempre são negócios rentáveis e, portanto, isso depois determina os problemas que os bancos têm. Um último aspecto também que é importante realçar sobre este banco é o papel que tem este setor de negócios do eixo Nacala-Nampula em relação aos bancos e em relação aos problemas de tesouraria e problemas de liquidez dos bancos. Portanto, tem havido muitos problemas, inclusivamente um banco que foi obrigado há 2 ou 3 anos a fazer uma provisão de vários milhões de dólares exatamente por causa de um problema com Nacala. Portanto, talvez também, em termos de Ministério de Finanças, em termos de Ministério de Economia e Finanças, se deva olhar com atenção o que é que se passa, de facto, que tipo de negócio está a ser feito? Na economia volúvel de Nampula, Nacala e as suas ligações com o nosso sistema bancário. Fernando, a supervisão bancária atuou desta vez, mas quando olhamos para o histórico, e já estávamos a dizer para o BMI, primeiro foi a designação deste banco, foi fundado em 99, 2000, se não estou a erro, e funcionou durante 10, 15 anos praticamente como uma baraca, passa a comparação, de um banco. Ou seja, onde é que eu chegar? Houve uma política condescendente do Banco de Moçambique no período anterior à Zandamela, com o sistema financeiro, nomeadamente com estes bancos que viviam de clientelismos políticos. Este banco fecha o exercício de 2015 com um lucro de 35 milhões na operação, deixou um lucro operacional, mas com prejuízos acumulados que ascendem a 215 milhões, com índices de solvabilidade baixíssimos. Certo. Mercedes, 89,8% de capitais alheios, que eram depósitos de clientes, não, e se virmos, e apenas 11,2% que eram capitais próprios. Se virmos a auditoria, chama a atenção para um dos ativos, e os ativos são sempre aqueles que ajudam a equilibrar os balanços, da duvidosa validade daquele ativo que é avançado para equilibrar as contas do banco. Do banco. Os acionistas comprometem-se a meter 8 milhões de dólares em 2014, mas só realizam 13% desse valor até finais de 2015. E o banco debate-se com uma gritante falta de liquidez quando fecha o exercício de 2015, quando nas mesmas contas declara aumento de depósitos de 90% de um exercício para outro. Ou seja, não é preciso ser um expert em economia, sobretudo na área de finanças empresariais, para perceber que qualquer coisa ou aquelas contas não são reais ou havia claramente um mascarar de números na forma como este banco funcionava. Tudo isso pode ter acontecido ou pode ter acontecido
parcialmente, mas é preciso juntar a este cenário difícil que este banco vivia também as novas condições impostas pelo Banco de Moçambique, um cenário terrível para todo o setor empresarial e, em particular, para o setor bancário este ano. O aumento dos rácios de solvabilidade. Muitos bancos, por exemplo, contestavam aqueles 8%, que era um garrote, sobre os pequenos bancos. Não sobre os grandes, mas sobre os pequenos bancos. Mas este banco, mesmo anterior a estas novas medidas do banco, já se debatia com questões de solvabilidade. Por exemplo, o MOSA fechou... Quando os acionistas não conseguem realizar a capital no investimento desse, fechou no positivo, abrem um banco para viver às custas dos depósitos dos clientes. Isso não é um banco, Fernando. Claro, é preciso chamar os nomes aos bois. É um bocadinho o que o Banco de Moçambique está a fazer. Mas é preciso evidenciar que as novas medidas dos bancos sobre os depósitos obrigatórios, por exemplo, agora a taxa de retenção dos depósitos em moeda externa e em moeda local foi equiparada, ou seja, ao nível dos 15%. Isto significa que um banco tem menos dinheiro para utilizar nas suas operações. Para um banco grande isto tem uma determinada dimensão, para um banco pequeno tem outra dimensão. Portanto, as medidas têm um impacto muito maior num pequeno banco do que num banco grande. E, sobretudo, quando os bancos grandes têm alavancamento externo, coisa que não acontece em relação aos pequenos bancos. Este é o contexto atual, Fernando, mas eu dizia, o auditor, que foi Ernst & Young, no relatório de contas de 2015, que está disponível na própria página do nosso banco, ele avisou, ele diz, posso citar, na nossa opinião, portanto, diz, não é assim de letras, portanto, Ernst & Young avisa que o banco tem prejuízos acumulados muito elevados e os acionistas precisam de injetar dinheiro ou realizar operações lucrativas no futuro para garantir que o banco se mantenha estável. Ou seja, quando se fecha o 2015, já há claramente este aviso por parte do auditor de que é preciso que entre dinheiro. Na prática, quem se propõe a abrir um banco tem que ter dinheiro para, pelo menos, para manter a própria operação. E claramente se via que neste banco não havia essas condições. Jeremias, a torneira... Apesar da Assembleia Geral dos Acionistas ter deliberado nesse sentido já em 2014. Mas a torneira Estado fechou-se e, portanto, não há investidor externo. A torneira Estado fechou-se. Tudo isso que eram as sugestões da Ernst & Young não são viáveis, não são possíveis. Porque, atenção, o Fundo Monetário Internacional não está só a dizer o Banco de Moçambique cumpre a sua função na moeda, na taxa de câmbio, nas reservas internacionais. Há sempre um item que vem sobre as empresas do setor público. Ora, as empresas do setor público significa cortar os subsídios às empresas do setor público, fazer com que as empresas do setor público sejam viáveis. Ora, as empresas do setor público não podem ser viáveis se elas são um cash cow, uma vaca leiteira, para alimentar projetos como o nosso banco. Fernando, vamos olhar outra perspectiva disto, que é a perspectiva das empresas públicas, particularmente do INSS, que tem 77,2%. Que significa mais ou menos por aí 5,5 milhões de dólares, pelo menos do ponto de vista de capital social, que praticamente vão voar, atendendo aquilo que é a decisão. Significa as pensões dos moçambicanos voaram. É o nosso dinheiro que contribuímos no dia a dia. Era esta perspectiva que eu queria que levantássemos. O INSS tem estado na berlinda sistematicamente pelas piores razões, por opções de investimento duvidosos, completamente duvidosos, que envolvem dinheiro de pensionistas, gente pobre, que quando a gente passa o final do ano pelos centros, vê gente na fila para receber 200, 300 meticais, penosamente à espera. Vemos o nosso próprio futuro, a nossa perspectiva, nós somos contribuintes, que não fica clara relativamente àquilo que vai suceder
e vemos uma instituição a esbanjar dinheiro em opções de investimento totalmente duvidosas. E a gente pergunta, como é que foi possível o INSS ir meter-se num banco, se tinha dinheiro para investir, num banco pequeno, obscuro, que nunca teve qualquer perspectiva do ponto de vista de se tornar um ator sério dentro do nosso sistema financeiro? Como é que foi possível? É muito simples, Jeremias, responder a essa questão. O INSS, infelizmente, está dependente do Ministério e, portanto, muitas das decisões de fundo que são tomadas no INSS dependem de quem é o Ministro do Trabalho. Ora, os vários ministros do Trabalho de Moçambique, se a memória não me falha, eu não conheço nenhum ministro do Trabalho particularmente poderoso em termos políticos. Significa que os ministros do Trabalho têm que ter músculo político suficientemente forte para, quando se sugere que determinados montantes sejam utilizados para determinadas operações, o Ministro do Trabalho dizer não, o dinheiro dos pensionistas não serve para esses expedientes. Mais, o dinheiro do INSS, e isto é público, não é nenhuma revelação escandalosa e espetacular, inclusivamente serviram como saco azul para despesas correntes do respectivo Ministério do Trabalho para o gabinete do Ministério do Trabalho. E dos sucessivos diretores. Exatamente. Aliás, os escândalos que nós aqui no Grupo Soy fomos reportando ao longo dos anos são claramente exemplo disso. Exato. Com construções de residências, um despesismo sem paralelo. O que traz à colação dois aspectos que, quanto a mim, são muito importantes. Primeiro, em relação aos pensionistas. Nenhum pensionista, até hoje, está satisfeito com o dinheiro que recebe do INSS, ou seja, as taxas de 40%, 50% em relação aos seus salários reais são um abaixamento muito, muito significativo daquilo que um trabalhador no seu tempo de vida... O INSS que não tem dinheiro para compensar os trabalhadores pelas contribuições, mas tem para... É importante concluir que eu conclua este raciocínio, porque senão parece que o INSS é um mal da vida. Mas o INSS não pode pagar boas pensões porque também a coleta de 7% sobre o rendimento do trabalhador não é suficiente, não garante que pague boas pensões. Esta repartição 4%, 3% entre empresa e trabalhador não é suficiente. Os trabalhadores têm que compreender que não é possível o INSS pagar uma boa pensão quando desconta tão pouco. E quando há também, eu devo dizer, tão grande resistência por parte dos trabalhadores em descontar para o INSS. Essa é uma perspectiva, Fernando. A questão das empresas... Isso é uma perspectiva aceitável, atendendo a dimensão da nossa economia. Esta é uma parte da questão que eu estou a levantar. Pois, mas como Falta explicar a segunda questão. Como explicar ao mesmo trabalhador que não existe dinheiro para tudo isso, mas existe dinheiro para construir casas para os administradores, para os diretores, para investimentos, para um falhanço sistemático na sua política de investimento. Ou seja, a imagem que se passa do INSS não é uma boa imagem, portanto, o trabalhador muitas vezes se questiona que mesmo aqueles míseros 3% que desconta do seu salário, se vão ser bem empregos ou se não são. Eu devo dizer que o INSS tem feito um grande esforço, nomeadamente, por exemplo, pagar as médicas, pagar as despesas dos funerais mais atempadamente, tentar resolver os problemas das reformas no espaço de 2 meses, ou seja, há um esforço para melhorar os serviços, para melhorar a imagem do INSS, mas não basta, continua a haver uma grande desconfiança. Agora, a questão de fundo, a questão dessas movimentações do dinheiro por vontade política, isto que é a questão de fundo. E isto só se resolve quando um dia o governo do dia achar que o INSS é um assunto demasiado sério para estar submetido apenas à vontade do governo do dia, para que se constitua, de facto, num banco
de pensões, num banco que é gerido exatamente como uma instituição financeira, com regras próprias, com rácios próprios em termos de investimento, em termos de recursos, em termos de reservas, em termos de como é feita a maçã dos vários investimentos que são feitos por esta instituição e que se coloca a salvo dos apetites políticos do governo do dia e também, infelizmente, do partido que dá corpo ao governo do dia, porque é isto também que descredibiliza o INSS. Aliás, neste debate está claro, começámos a falar do nosso banco, onde é que viemos desaguar? No INSS, o que não deveria ser. Pois, porque quase sempre se fala pelas piores razões, pelo falhanço na política de investimento. Há 2, 3 meses falava-se por causa de uma opção de investimento que estava a ser feita numa empresa de aviação, que se percebeu que era duvidosa, e agora falamos de um investimento num banco. Ou seja, Jeremias, um banco está tipo a agarrar a boia de salvação. Há uma corrida para o gabinete do Primeiro-Ministro, a ver se o Primeiro-Ministro faz o telefonema-chave, a dizer injeta imediatamente dinheiro nesse banco. De onde é que vem o dinheiro? Do INSS. Ora, o INSS não pode ser para estes expedientes. Eu recordo já, houve tentativas de, pelo menos, desencadear essa discussão de se o INSS lida com valores tão sensíveis do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista afetivo, porque está a usar dinheiro de pessoas empobrecidas que contam com aquele dinheiro para a sua fase terminal da vida. Primeiro, o modelo de gestão. O INSS não ser uma empresa pública como qualquer uma outra, uma vez que se trata de tomar decisões estruturantes sobre o dinheiro de pessoas que trabalharam toda a sua vida. Um modelo de governação diferente daqueles arranjos que vemos a serem feitos nos conselhos de administração, que agora não sabe se são executivos, não são executivos, e já houve esta luta. Um não executivo se transforma em executivo. Que é um modelo de acomodações do ponto de vista de gestão. Uma das nossas instituições que ficou com o seu nome nas ruas da amargura e que é lembrada negativamente por todos é o APE. Ora, felizmente, corremos o risco de um dia destes o INSS ficar quase ao nível da banalização do APE. Ora, há aqui uma coisa, e eu acho que é importante. Alguém disse há um mês que pela primeira vez o Banco de Moçambique tem um governador a sério, ou seja, uma pessoa que decide em última análise, sem grandes pressões políticas. Diz-se que o governador do Banco de Moçambique tem sempre uma malinha de 20 quilos preparada para regressar a Washington se lhe fizerem determinadas pressões ou determinadas exigências. Ora, há determinadas instituições, e talvez o INSS é uma dessas instituições, devia ter um outro tipo de direção, e não um tipo de direção em termos de pessoas, manipuláveis, com uma blindagem em termos estatutários suficiente para que a pessoa ou as pessoas que chegassem à direção do INSS se sintam suficientemente fortes para não responderem a expedientes políticos. Fernando, vamos avançar para o segundo tema. Na semana passada falámos aqui do lançamento do anúncio da Kroll, como a empresa vai fazer a auditoria. No seguimento deste assunto, o que é certo é que há uma coisa que salta à vista nisto, que são os termos de referência, chamados TORs, termos de referência desta auditoria. Já se falou de muita coisa, tudo mais alguma coisa menos disto. Os termos de referência não são públicos, pelo menos até agora ninguém os revelou. Nem mesmo a Suécia, que é campeã da transparência e que financia este estudo, está disponível a revelar. O que é que parece? A negociação dos termos de referência foi uma negociação muito melindrosa. E portanto, foi um assunto onde se lidou com pinças pelos três intervenientes. O governo da Suécia, o FMI
e a Procuradoria-Geral do Governo de Moçambique. Isto depois da luz verde que o FMI recebeu do próprio Presidente da República. Aliás, não é por acaso que o governo financiador da auditoria é a Suécia, não é a Inglaterra, não é os Estados Unidos, porque em última análise passe, digamos, um maior sentido crítico que os países nórdicos têm tido em relação a Moçambique nos últimos anos, não só pelas asneiras que Moçambique faz, mas também porque nesses países se alteraram as dinâmicas de poder. Nos países nórdicos hoje estão no poder, não são mais os sociais-democratas que dominam a política dos países nórdicos, há governos de direita e que impõem outras restrições em relação à cooperação. Não obstante, há, de algum modo, um capital ainda de confiança em relação à Suécia que permitiu que a Suécia, digamos, levasse a bom porto esta negociação. Ora, com o melindre da situação em que havia a permanente ameaça de que os setores mais conservadores da Frelimo recusassem liminarmente a auditoria, em que a palavra forense desapareceu, faz desencadear os debates mais apaixonados, nomeadamente que perdemos a soberania, que vem nos invadir, que já não somos um país independente, que atiramos ao chão a nossa bandeira, e temos visto estes debates nas Então acha que este foi o consenso precário possível? Este foi o consenso, ou seja, no seio deste grupo, a ideia de que quanto menos barulho em dos termos de referência houver, melhor, porque, digamos, que não excita tanto estes setores que são claramente e sanguinariamente contra a auditoria. E, portanto, que, digamos, a parte da sociedade civil moçambicana, de algum modo, devia aceitar engolir alguns sapos em relação à transparência, porque os perigos do outro lado, ou seja, dos conservadores, dos falcões que não querem auditoria, que não querem a revelação de nomes, que não querem a revelação de potenciais ilícitos em relação às operações destas três empresas, que era melhor a sociedade civil não se agitar muito em relação aos termos de referência. E que quando o assunto tem até o beneplácito da Suécia, a Suécia é nada mais nada menos aquele país que há 200 anos tem as leis... É assim que este debate... que assegura a transparência dos atos de gestão pública. É assim que este debate foi conduzido neste grupo tripartido, ou seja, fazer o melhor possível para não, digamos, tirar, como é que se diz, tirar as cobras da caixa de Pandora e que tudo saísse cá para fora e em última análise, porque nós sabemos e temos visto que a auditoria internacional é uma peça-chave para uma série de questões, nomeadamente as negociações com os vários tipos de credores que Moçambique tem, para o retomar da cooperação com o FMI, para o retomar do apoio da comunidade internacional a Moçambique. Fernando, este secretismo, este entendimento, digamos assim, em torno de que os termos de referência não devem ser públicos, ameaça ou não aquilo que é a essência nisto tudo, que são os resultados? Pronto, na ideia de que, uma vez conhecidos os resultados, possa de facto de novo prevalecer a ideia de que revela-se isto, não se revela aquilo e tal. Estas dúvidas são dúvidas não, as dúvidas são legítimas, mas eu penso que há garantias para que as descobertas da auditoria não caiam em saco roto e não fiquem no segredo dos deuses. Por um lado, há esta garantia até agora muito firme do FMI, que é necessário a auditoria e que a auditoria será pública.
Eu penso que o governo da Suécia ainda não fez também esta declaração, mas penso que o governo da Suécia está em posição de corroborar aquilo que o FMI disse, de que esta auditoria será pública. Não só as suas conclusões, mas também as recomendações que esta auditoria vai fazer em termos de finanças públicas, em termos de empréstimos sobre o exterior, em termos de garantias. Portanto, e por outro lado, digamos que a Suécia não agiu de modo próprio. Em última análise, sem que exista um acordo formal nesse sentido, representa, de algum modo, aquilo que são o grupo dos doadores que são firmes no apoio ao desenvolvimento de Moçambique. Portanto, qualquer atitude no sentido de trair essas mesmas declarações de intenções, nomeadamente de que a auditoria deve produzir resultados e deve ser público, poria o governo da Suécia num mau papel e não estou a ver o FMI fazer uma grande marcha atrás em relação àquilo que têm sido os seus pronunciamentos públicos até agora. Fernando, esta auditoria deve durar 90 dias, se contarmos até novembro, seria novembro, dezembro, janeiro. Vou dar uma margem, uma vez que novembro foi o anúncio da empresa que vai fazer a auditoria. Dou fevereiro com uma margem de erro destes 90 dias. Portanto, março temos o resultado da auditoria, em 2017. E 2017 é um ano importante para o Partido Frelimo, porque em setembro tem o seu congresso, onde são delineadas as grandes linhas estratégicas para atacar, do ponto de vista de liderança, da reorganização do partido, da reorganização dos órgãos-chave, Comissão Política, Comitê Central, do ataque às eleições autárquicas em 2018, às eleições gerais em 2019. E se os resultados desta auditoria levantarem questões muito estruturantes que ponham em causa figuras-chave do Partido Frelimo, o que é que sucede naquele momento da decisão? Imagina que se diga que A, B e C estão envolvidos nisto. Entregamos-los politicamente ou não? O que é que acha que repercussão isto pode vir a ter para o próprio Partido Frelimo e na forma como vai abordar, eu diria pode condicionar o Congresso? Os dados estão, com a aceitação da auditoria, de algum modo, os dados estão lançados. Estão lançados para que se possa fazer uma boa gestão de danos ou que os danos afetem dramaticamente o partido que até agora tem sido maioritário nas eleições que se têm realizado desde a década de 90. E por isso mesmo existe aquilo que se chama as estratégias de controle de danos. E, de algum modo, aquilo a que temos assistido é tentativas, e eu penso que até agora não foram bem sucedidas, no sentido de se tentar controlar os danos. Por exemplo, toda esta grande estratégia montada para dizer que todo este dinheiro se referia a uma grande operação de defesa da nossa soberania, defesa da nossa costa, relançamento da indústria pesqueira, tudo isto faz parte deste plano. O problema é que há coisas que não batem certo nessa mesma estratégia, nomeadamente os custos dos barcos, o montante das operações envolvidas, os resultados dessas mesmas operações e que, de algum modo, esta auditoria pode destapar e pode tornar mais evidente. E pode trazer responsabilidades políticas, que é exatamente claro. essa então, componente que eu queria que fosse... Aí o espaço para o Partido Frelimo é muito apertado para criar exatamente essas estratégias dos danos colaterais que poderá sofrer em relação às revelações que forem feitas na auditoria. Se é líquido que tenha havido este acordo para que
os termos de referência não sejam públicos, uma vez que estamos na fase de procura da verdade, uma vez já conhecida essa verdade. Não sei se quer o FMI, quer o governo da Suécia serão condescendentes na ideia de que não vamos revelar tudo, revelamos uma parte por causa dos danos que isso vai causar. Portanto, significa que a grande luta disto, se calhar, ainda mal começou. Eu penso que, bem, em primeiro lugar, é uma boa questão. Dois, eu não estou a ver a Kroll e os pergaminhos que a Kroll tem em termos de perseguição a ditadores, em termos de perseguição a governos corruptos, a dizer, bem, neste assunto aqui não tocamos, neste aqui também não tocamos, neste aqui nem... Porque também as empresas, quer da auditoria ou quer de agências de detetives e de investigação, também têm a sua reputação, a defender. Não é por acaso que se foi buscar a Kroll e não se foi buscar, por exemplo, uma agência de segundo plano. Por exemplo, o financiamento para esta auditoria não é público, mas é um grande financiamento e ultrapassa largamente o dinheiro que foi despendido para se fazer a auditoria forense ao Banco Austral. Portanto, também ninguém desembolsa estes montantes para que depois estes montantes deem nada. Ou seja, e aí, Jeremias, é preciso chamar à colação outra vez a maneira como o governo da Suécia funciona. Ou seja, os contribuintes suecos têm o direito a saber para que é que foi usado os seus dinheiros de contribuições para se fazer uma auditoria a 3 empresas de um país parceiro. Então, eles vão querer saber... Se vocês não publicarem, pelo menos nós temos esta obrigação e vamos fazê-lo. Exatamente, portanto... E, aliás, à luz desta lei do direito à informação que está em vigor há 250 anos na Suécia, qualquer sueco pode escrever a pedir esses dados. Exatamente, aliás, algumas das grandes contradições que houve, e já houve, entre os governos nórdicos e o governo de Moçambique, é que muitas vezes o governo de Moçambique tem um entendimento que, sendo bons parceiros, havendo boas relações de amizade, que as divergências deviam ser dirimidas entre governos e não extrapolar para a esfera pública. E o argumento, quer do governo da Dinamarca, numa situação, quer do governo da Suécia, noutra situação, foi sempre de dizer, não é um problema de governos e de oficiais de governos terem a franqueza de entre si resolverem as questões que não estão corretas. É o nosso respeito e a nossa lei que nos obriga a revelar aos contribuintes da Dinamarca e da Suécia que determinado dinheiro da cooperação foi mal utilizado, nomeadamente no setor da agricultura ou no setor da educação. Fernando, vamos avançar para o terceiro ponto que elegemos, o tsunami americano, chamemos-lhe assim, das eleições americanas. Os americanos tiveram eleições nesta última terça-feira, em que elegeram Donald Trump para presidente. Fernando, começo aí. Um presidente que parece ser um embaraço para a própria América, no contexto, perante o mundo, digamos assim, e para os próprios americanos internamente, a avaliar pelo que está a acontecer nesses últimos dias, manifestações em vários pontos, quer dentro dos Estados Unidos, quer fora, protagonizados pelos próprios americanos. Como é que foi possível, na tua opinião, os americanos elegerem uma pessoa tão radical na sua mensagem, tão instável, tão impulsiva, e que em alguns momentos da campanha até instigou algum ódio, alguma divisão, que teve uma retórica politicamente incorreta em várias fases e, no entanto, ganhou as eleições? A primeira questão que eu me coloquei a mim próprio foi em relação ao nosso próprio setor profissional de atividade. Até que ponto não existe uma pequena ditadura e esta opressão dos meios da comunicação social que conseguem, escolher, digamos, o seu candidato, obscurecer ou criar uma barreira que não permita a comunicação social transparecer
o país real, que foi que votou maioritariamente em Trump. E aqui é preciso também esclarecer uma questão importante. Quando se diz que o país real votou maioritariamente em Trump, também não é verdade. Porque teve mais votos. o sistema Até foi o sistema Hillary Clinton. americano tem esta ratoeira. Não é nenhuma ratoeira antidemocrática, é a forma como o sistema... São as regras Exato, escolhidas. são as regras escolhidas. Quando Ou se fez seja, essas eleições, e já se não sabia é a primeira disso. vez. Exato. O Ao Gore foi assim? o vice-presidente Al Gore teve mais votos que George W. Bush e perdeu as eleições. Clinton teve mais votos que Trump e perdeu as eleições. Portanto, aqui no fim do dia, o que conta são os grandes eleitores, portanto, as pessoas que se sentam no colégio eleitoral. E cada Estado tem um determinado número de votantes e, portanto, são essas pessoas que são a chave para, no fim do dia, a vitória de um determinado candidato. Mas para todos feitos a pergunta, como foi possível passar esta mensagem do Trump? Não, a mensagem passou para o país real, mas não passou para os média, para as analistas, para as elites as políticas, agências de sondagens, para o showbiz, para as agências de sondagem. Isto leva-nos a interrogações muito complicadas e muito dramáticas. Ou seja, quando eu abro o Washington Post, aliás, agora já não se abre o Washington Post, porque o Washington Post é eletrónico, mas quando eu abro o New York Times, ou o LA Times, ou o Miami Herald, será que tudo que está lá, e sobretudo aquelas páginas cruciais de opinião e comentário, refletem o país real ou refletem o politicamente correto? Porque, em última análise, o establishment, o politicamente correto, e discutimos se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, é representado pela Hillary Clinton. Afinal, parece que o público americano não fica nada escandalizado com os piropos, e agora podemos lhe chamar piropos, que Trump lançou às mulheres, porque também está provado agora por as sondagens de opinião que as mulheres votaram maciçamente em Trump. Sobretudo as mulheres brancas. Afinal, a Hillary Clinton não conseguiu chegar a esta mensagem em relação à atitude insultuosa que Trump tinha em relação às mulheres, aos termos indelicados a que se referiu. Mais que uma parte do eleitorado que votou Obama votou, e isto ainda é mais incrível, foi votar Trump e não foi votar Clinton. Portanto, estas são, quer-me parecer que é uma percepção daquilo que se passou naquela noite eleitoral. Doutor Félix Fernando, se é verdade, eu tenho lido, ainda hoje li o Expresso, via a generalidade das pessoas, uns fazendo meia-culpa, que são jornalistas, na lógica dos jornalistas falharam, as agências de sondagens falharam, os intelectuais, os grandes analistas políticos, quando falamos de analistas políticos, não é como aqui nos Estados Unidos, que é praticamente uma profissão, a gente a viver só de dar opiniões políticas, que os grandes canais todos têm um monopólio disso. Se tudo isso é verdade, há uma coisa que se levanta. Se é verdade que toda essa gente falhou redondamente naquilo que os grandes jornais também falharam, esses todos funcionavam como uma espécie de um filtro, dentro de um quadro de valores, daquilo que eles olham, interpretam para os eleitores. Diria, um crítico literário que faz uma legitimação de valores de uma obra e permite que os leitores possam aceder a essa obra. É um interface, na verdade, os jornalistas, os analistas, na prática é esse trabalho que nós estamos a fazer. Sim. É a interface entre os factos políticos e o grande público. Tudo isto, aparentemente, vinha funcionando mais ou menos dentro de um quadro previsível, no sentido de que... Significa que o filtro funcionou. Exato. A questão que se coloca é, se é certo que esta gente falhou na análise que fez a Trump, isso é factual. Há também outra coisa que é factual. É que tudo isso que se disse não era mentira, na verdade. O Trump
falou mal das mulheres, falou mal dos afro-americanos, falou mal dos mexicanos, dos hispânicos, todos eles, tudo isso. Teve uma linguagem muito indecorosa em determinados contextos. Tudo isso é verdade. Isto levanta-me uma questão que eu sempre tenho pensado. É o quadro de valores. Porque cada um que faz uma análise fala dentro de um quadro referencial de valores. Será que o quadro de valores se alterou? Aquilo que nós olhamos como indecoroso para o grande público já não é indecoroso. Não vou dizer nada de espetacular, mas aquilo que aconteceu nos Estados Unidos não é tão diferente daquilo que aconteceu na Grã-Bretanha e do voto, do voto da maioria dos britânicos ou da maioria da Inglaterra, porque a Escócia, na Escócia, os escoceses votaram pela manutenção. De qualquer forma, eles votaram para saírem do aparente conforto da União Europeia. Na França, especula-se se as próximas eleições não vão ser ganhas pela Marine Le Pen. Portanto, que foi uma das personalidades francesas que mais exultou com a vitória quer do Brexit, quer de Trump agora. Um pequeno pormenor e uma questão de fundo. O pequeno pormenor é, tal como se passa em Moçambique e que depende em relação àqueles inquéritos das pessoas que votam e que não votam, em quem votaram, é assim. A maioria das pessoas, quando são inquiridas, se não são inquiridas com muito cuidado, vão todas dizer que votaram. E, portanto, aqui há uma contradição entre os nossos altos níveis de abstenção. Porquê? Porque as pessoas têm vergonha de dizer que não votaram. Segunda questão. Em muitos sítios as pessoas têm vergonha de dizer que votaram na Renam, porque acham que isto lhes pode trazer problemas. E, portanto, há aquilo que é o politicamente certo. Uma dicotomia entre o apoio popular que a Renam tem e aquilo que, nas sondagens de opinião, demonstra o apoio da Renam. Ora, uma das coisas que aconteceu nos Estados Unidos é que as pessoas sentiam-se tão envergonhadas ou tão embaraçadas com aquele candidato Trump, que mesmo no seu íntimo, tendo já decidido que era naquele que iam votar, quando eram aproximadas pelos pollsters, pelos técnicos de sondagens, declaravam sempre ou que não tinham opinião ou que iam votar em Clinton. Agora, uma questão de fundo mostra que todas as políticas liberais dos últimos 10 anos, em termos económicos, falharam e que o mito da classe média e da estabilidade deste suporte, plataforma de estabilidade, que é a classe média que constitui o lastro fundamental para as democracias, ele ruiu. Há um maior empobrecimento da classe média norte-americana, há um aumento do fosso entre ricos e pobres, e esse fosso entre ricos e pobres, inclusivamente, ameaçou, empobreceu os setores que há alguns anos atrás estavam muito melhor, nomeadamente os brancos de classe média, que foram muito afetados pela habitação, pelos seus seguros, a crise de 2008, pela questão do emprego, que passaram a viver de senhas de desemprego, por emprego precário, e, portanto, estas são questões de fundo que depois colidem com esta questão da América dos valores, e se as pessoas afinal não têm valores e votam, passa a expressão, num maluco como o Trump. Mas foi um pouco dizer assim, estamos fartos de valores. Não, estamos fartos dos políticos tradicionais, estamos fartos da máquina de Washington, ou seja, estamos fartos daqueles indivíduos que estão lá no Congresso, que estão lá no Senado. Que vêm para a máquina olham para a máquina como uma máquina opressiva. Aquilo que as pessoas no dia-a-dia dizem assim, estou farto de política. Ora, estar farto de política não é verdade que estão fartos de política. Estão fartos de uma determinada política que não se traduz em benefícios para si e para as suas famílias. E foi isso que, em última análise, explica o voto desencantado em Donald Trump.
Trump dizia uma coisa muito interessante. Eu não venho aqui com o Sixpence, nem com o Jay, eu não sei os nomes destes rappers. As grandes figuras todas. A Beyoncé e o marido da Beyoncé, sim. não tenho ninguém para tocar guitarra, eu sou eu próprio. Enquanto que a Clinton tinha sempre atrás de si todas estas... Fernando, estou já feito. Trump fez promessas, algumas delas impossíveis ou de difícil implementação. Mandar embora 11 milhões de imigrantes num país como os Estados Unidos, que vive uma relação de amor e ódio com os imigrantes, é uma coisa de veras difícil. Não, são coisas completamente impossíveis, impossível. incluindo Israel fazer um muro, o arame farpado contra os palestinos, é possível porque Israel tem o tamanho, acho que, do Kruger Park. Ora, a fronteira entre o México e os Estados Unidos é uma fronteira continental. Continental, é isso que eu ia dizer. Portanto, mandar embora 11 milhões de pessoas, de imigrantes, construir um muro. Eu tive o privilégio de estar junto à fronteira entre o México e os Estados Unidos. Andei pelo Texas, pela Califórnia, por causa deste problema da imigração, num programa aí, e percebi a dimensão do assunto. Viu-se numa relação de amor e ódio. Os imigrantes são bons porque são mão de obra barata. São eles que aceitam trabalhar... Em menos de 10 anos, o espanhol vai ser a língua dominante dos Estados Unidos. Já é a segunda língua mais falada nos Estados Unidos, o espanhol, nesta altura, e certamente vai ser mais falado do que o próprio inglês nos próximos tempos. Portanto, mas eu dizia que são promessas impossíveis de implementar estas. Há ainda a questão do Obamacare, há a questão dos muçulmanos, de identificar todos os americanos que professam a religião muçulmana. Como é que o presidente, já estamos a falar não do candidato, o presidente Trump vai lidar com muitas dessas promessas que se baseiam no populismo, uma delas de mudar a máquina em Washington. Eu recordo em 2008, eu fui cobrir as eleições, fiz durante um mês campanha eleitoral do Obama, fiz a cobertura das eleições. O grande lema é aquele, que era mudar a máquina em Washington. O Obama sai ao fim de 8 anos, a máquina está ali intacta. Intacta. E a aparição do Trump é sinónimo de que a máquina continua ainda mais opressiva até do que o era em 2008. Como é que o candidato, o presidente Trump lida com tudo aquilo que ele prometeu? Aliás, basta ver que esta semana, quando depois de se encontrar com o presidente Obama, ele disse que, afinal, o Obamacare, que é o programa de saúde, não era tão mau assim. Eu fiz o Google, não o conhecia muito a fundo, vou manter alguns dos seus pilares. Como é que se lida? Sabendo-se que em todo lado há o candidato, depois há o vencedor. É assim, a tal máquina trituradora de Washington encarrega-se de domesticar o candidato Trump. E, portanto, o candidato Trump não vai ser o presidente Trump. De qualquer forma, algumas propostas de Trump são perigosas, estão a causar uma grande intranquilidade internacional, porque levantam questões de fundo em relação aos termos de referência, por exemplo, das relações comerciais internacionais, os acordos comerciais, em relação à moeda, nomeadamente em relação à questão do dólar e do yuan chinês, porque um dos cavalos de batalha de Trump é que os chineses estão a destruir a economia. Os chineses que têm a esmagadora maioria da dívida pública. Não vai acontecer não vai acontecer a deslocalização das fábricas com emblema americano da China para voltarem aos Estados Unidos e para darem emprego aos americanos. Não vão fazer por uma razão bastante lógica. Não estou a ver os americanos a desinvestirem na NATO e, como o Trump disse, que são uma cambada de parasitas, usam o nosso dinheiro e não pagam as contribuições para a NATO, ou seja, nós é que temos o peso de leão. Mas o peso de leão, a fatia de leão que os Estados Unidos têm na NATO, pagam pela sua própria segurança pelo seu próprio interesse. A sua ambição de serem
o polícia mundial Ninguém os obrigou a estar. dos seus interesses. E mesmo em relação ao hipotético romance com Vladimir Putin, vai passar disso. não vai, exato, Pois. não vai passar de um flerte e de um flerte para efeitos eleitorais, ou seja, o anticomunismo visceral americano do próprio Trump não leva a concluir que aquilo foi foi um flerte que interessava em relação a toda a saga e a toda a polémica dos e-mails da antiga secretária de Estado norte-americana, a candidata Hillary Clinton. Para terminar, Fernando, como é que olha esta atitude de alguma incongruência dos americanos? Votaram, digo os americanos, a sua maioria, votaram no Trump. Ele ganhou as eleições democraticamente, como já foi conhecido, mas, entretanto, saíram à rua a pedir a sua resignação. Como é que olha para isto? Bem, isso se fossem também... as nossas democracias, como é que íamos olhar para aquilo tudo? Não, eu conjugaria isso a outras questões que se passaram depois das eleições. Por exemplo, eu achei extremamente elegante e próprio de uma democracia com vitalidade e saúde, as declarações do presidente Obama a conceder a vitória a Trump, ou seja, ele que se envolveu com a sua esposa de uma maneira muito pouco habitual ao lado de Hillary Clinton. E foi visado na campanha. 24 o Trump horas. nunca parou de chamá-lo de queniano. 24 horas depois estava a tratar Trump com toda a civilidade. 48 horas depois, o Trump estava a visitar a Casa Branca. Portanto, da mesma forma como há esta reação de civismo e democracia, a própria Hillary Clinton, que teve que tomar alguns sais de fruta antes de fazer a sua declaração de aparentemente estava muito chocada, estava convencida que ia ganhar. Porque nunca acreditou, fez uma declaração muito cordata e uma declaração só dignifica. Isto de as pessoas protestarem na rua contra aquele presidente reforça exatamente este sentimento democrático. Eu não concordo com aquele presidente, aquele não é o meu presidente, eu venho para a rua manifestar-me, e isto não significa que os funcionários eleitorais, para corresponder ao desejo daqueles eleitores, que fiquem a mexer nos computadores para alterarem os resultados eleitorais. Muito bem, para todos os efeitos, isto mostra a vitalidade da democracia americana. O Colégio Eleitoral vai reunir no dia 19 de dezembro, Fernando, curiosamente, e, na verdade, é nessa altura que se vai decidir o presidente, porque os membros do colégio são independentes de fazer essa tomada, de dar o sentido que entenderem ao voto, mas os americanos interiorizaram que há um caminho que nós seguimos e vai ser esse o caminho. Portanto, o colégio eleitoral vai confirmar o presidente, o candidato Trump como presidente. Não há aqui manobras daqui até dia 19 de outubro para que aconteça qualquer coisa. Não, mas há um grande desencantamento em relação àquilo que aconteceu e, exatamente reflexo do voto popular, isto mostra que a maioria dos americanos não está de acordo com aquele presidente, não votou naquele presidente e, portanto, isto também torna mais difícil a gestão da nova administração Trump. Aliás, os americanos, por responsabilidade própria, permitiram que Trump chegasse à presidência, porque o índice de abstenção desta vez foi de 44,4%, muito acima do que aconteceu em 2008, 2012. Portanto, os que ficam em casa também têm responsabilidade nisso. Fernando, vamos terminar por aqui, na esperança então de nos voltarmos a encontrar no próximo domingo aqui neste espaço. Assim como nos acompanhou, nosso muito obrigado. Próximo domingo voltamos a encontrar aqui neste espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos. Até o próximo domingo.